Pronto. Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Relembrando, galera, como eu disse para vocês, a introdução ela tem 3 pilares. Lembrar que a introdução, e no final dessa aula eu vou botar um texto de leitura que é fundamental vocês lerem, assim, importantíssimo vocês lerem essa leitura que eu recomendo. É um material complementar. A introdução ela tem 3 pilares, que vocês já entenderam: a tese, a apresentação dos argumentos e a contextualização. Tudo isso ligado não só ao parágrafo de introdução, mas como em toda a redação, os conectivos e as conjunções. Vocês não vão tirar mais de 800 na redação se vocês entenderem o que é conectivos e o que é conjunções e quando utilizarem. Então, eu sei que o mais, por exemplo, é uma conjunção adversativa, o mais sem o i, o MAS, porque ele expressa uma ideia contrária. Então, por exemplo, amo doce, mas não gosto de sorvete. Amo doce, mas não gosto de sorvete. Ou seja, eu tenho uma ideia geral, que eu amo doce, mas um doce específico eu não gosto. Então, eu tenho uma ideia semântica que é o quê? De contrariedade, de adversidade. Então, mas para o Enem não é só fazer o uso do mais, não é botar o mais toda hora. O Enem vai entender que você passou por um processo de preparo, que você conhece não só o mais como conjunção adversativa, mas o mais, entretanto, não obstante, todavia, porém. Então, conectivo aditivo, que expressa adição. Também, mas também o e, para pressionar o e, tipo, comprei maçã, banana e pera. Conectivo de conclusão, conectivo conclusivo. Portanto, logo, por fim. E aí tem as locuções conjuntivas, que são as frases, não são só palavras, né? Em síntese, vírgula, ou seja, está fechando. Nunca feche sua redação com concluo, isso é muito importante. Se você está fechando, é óbvio que você vai concluir. Então, nunca use concluo, porque concluo já é em primeira, além de ser em primeira pessoa, concluo que você não pode botar isso. Então, você opta por portanto, por fim, logo, etc. E aí, voltando para a introdução, eu tenho a tese, que é o posicionamento, eu tenho a apresentação dos argumentos, que é o que você vai falar mais para frente. Na próxima aula, semana que vem, eu já vou começar a entrar em desenvolvimento, que é os parágrafos, que é a estrutura mais densa da sua redação. Um desenvolvimento tem que ter, em média, aí, 15 linhas, são 2 parágrafos, né? Lembrando que são 30 linhas no total, mais ou menos 6 para a introdução, ou 5 para a introdução, mais 10 para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, mais 10 para o segundo parágrafo de desenvolvimento, e mais 5 para fechar, totalizando 30. Claro, não precisa ficar desesperado se, deu 7 linhas na minha introdução. Laércio, não. Isso aí é só para vocês terem uma ideia e para balancear bem, ter um bom planejamento. É muito importante, não é para chegar no dia da prova e sair dando uma de Chico Xavier, baixar a cabeça e ir lá escrevendo. Vocês precisam explorar o rascunho, tá? Não existe redação boa sem planejamento. Então, tem a tese, a apresentação dos argumentos e a contextualização. Vocês lembram o que é cada um desses? Preciso retomar? O que é a tese? Tese é o que a gente acha, é o que a gente entende, né? A nossa opinião. Exatamente. Acerca do quê? Do tema. Só que o Enem não necessariamente quer saber a opinião de vocês, porque ele não quer saber algo pessoal, ele quer saber o seu ponto de vista a partir da terceira pessoa. Então, por exemplo, eu acho aborto ruim, mas eu não posso falar que eu acho o aborto é ruim, não. É perceptível que no território brasileiro, inúmeras mulheres estão sendo mortas nas clínicas clandestinas. Pronto. Posicionamento. A questão do aborto é isso. O Estado não pode controlar o corpo de uma mulher. A mulher que tem total decisão do corpo dela, o que ela pode fazer. Então, esse é meu posicionamento, entendeu? O Enem não quer saber se você acha ruim, bonito, bom. Não necessariamente. Ele quer um posicionamento mais denso, mais crítico e o mais objetivo possível. Dito isso, eu tenho esse parágrafo aí. Lembrar que todos os parágrafos que eu vou trazer aqui, eu nunca vou colocar o nome, porque acho que é exposição demais. Então, se
comentei uma coisa que a pessoa quiser tirar depois um detalhe comigo, pode mandar no e-mail. Eu tenho aí. O filme Última Parada 174 narra a história de Sandro, que após sair da casa da sua tia... Desculpa. O filme Última Parada 174 narra a história de Sandro, que após sair da casa de sua tia, enfrenta sérias tribulações nas ruas do Rio de Janeiro. Ao seguir essa linha de pensamento, o mesmo ocorre na realidade de indivíduos em situação de rua no Brasil. Nesse sentido, a ausência do governo, aliada à violência sofrida pelos moradores de rua, impactam drasticamente na realidade das pessoas em situação de rua no Brasil. Esse parágrafo tem tese, tem apresentação dos argumentos e tem contextualização? Esse parágrafo de introdução. Lembrar que isso é do tema que eu passei sobre os moradores em situação de rua. Tem ou não tem? Temos um posicionamento aí? Acho sim. Aonde? Começa e termina onde? Eu acredito que começa na parte que fala nesse sentido, a ausência do governo, aliado com a violência e tal, e acaba no ponto final. Acaba onde? Acaba onde, Kemily? No Brasil, embaixo, no ponto final. Beleza. A Kemily acha que é isso. Vamos lá. E a apresentação dos argumentos? Lembra que a apresentação dos argumentos é justamente o porquê do meu posicionamento. É uma breve apresentação do que eu vou falar mais para frente. E onde é que está a apresentação dos argumentos? Quê? A apresentação dos argumentos. Onde é que está? A apresentação dos argumentos é o que eu vou falar mais à frente. É só um breve... Geralmente a apresentação são 2 argumentos. Então eu vou ter 2 períodos aí sintetizando para o meu leitor, para o cara da banca, que por que devo me posicionar daquela forma? Onde é que está a apresentação dos argumentos? Eu apresento minimamente as causas. Isso aqui não é o momento de eu falar o que está certo ou errado, não. No próximo slide que eu vou falar, mas eu quero que vocês falem. Só para mim Começa na ausência do governo e vai até rua no Brasil? Vamos lá, isso. Vamos deixar registrado aqui. Aí o Marcelo já falou isso, mas a Kemily já falou que essa é a tese. Então estamos num conflito de ideia aí. Eu já mudei de ideia. Já mudou de ideia? Poxa vida. Por que você mudou de ideia? Porque essa segunda pergunta me fez pensar como o amigo falou aí, nessa mesma parte. Aí eu achei que não bateu o que eu falei. Entendi. E a contextualização é justamente o enredo sociocultural que a pessoa que vocês têm que trazer. Seja o conhecimento de literatura, de filme, de música, cinema, sociologia, história, biologia, física, qualquer área de conhecimento, entendeu? Mas que seja válida. Não adianta nada falar, de acordo com a minha vizinha, fofocar faz bem à saúde. Isso pouco importa para o Enem. Tem que ser uma coisa relevante. Então, a pessoa que produziu esse parágrafo de introdução trouxe o quê? Um enredo de filme. Logo, isso é uma contextualização, correto? Correto? Sim. Vamos lá, então. Gente, vamos lá. Eu separei, fragmentei em pedaços. Eu tenho a contextualização em rosa, que é a última parada 74 narra a história de Sandro, que após sair da casa de sua tia, enfrenta sérias tribulações na rua do Rio de Janeiro. Prefeito, ó. Estou pensando em eleição ainda. Perfeito. Trouxe um enredo de filme, parará. E aí, não é só jogar, galera, esse contexto. Eu preciso aproximar, ele precisa ter relação ao tema. E aí, como é que ele faz isso, ou ela faz isso? Ao seguir essa linha de pensamento. Que linha de pensamento? Justamente o filme. E aí tem: o mesmo ocorre na realidade de indivíduos em situação de rua no Brasil. E aí eu chamo a atenção a vocês para uma coisa. Essa introdução não tem uma tese. Por que não tem uma tese aí? Eu achei que ele iria começar com uma tese, com um posicionamento, mas eu não tenho um posicionamento. Eu pensei que ele ia começar, ao seguir essa linha de pensamento, opa, a tese dele vai vir aqui, ou dela vai vir aqui, mas não veio. Porque ele só falou: o mesmo ocorre na realidade de vida de situação de rua no Brasil.
Tá, mas e aí? O mesmo ocorre. Eu tenho uma situação que ocorre no filme e uma situação que ocorre no mundo real. Isso já é claro. Mas qual é o seu posicionamento acerca disso? O que você pensa acerca disso? Agora, por outro lado, eu tenho a apresentação dos argumentos, que é o que ele vai falar lá mais para frente nos parágrafos seguintes, que é a ausência do governo aliado à violência sofrida pelos moradores de rua impactam drasticamente a realidade das pessoas em situação de rua no Brasil. Chamo mais atenção para uma coisa, a questão da repetição. Tomem muito cuidado com isso. Eu tenho repetição nesse parágrafo? Não tem repetição? Não tem repetição, né? Tem que usar sinônimo, né? Oi? Vocês falam muito rápido, gente. Tem que usar sinônimo, né? Exatamente, tem que usar sinônimo. Então, onde é que está a repetição aí? A pessoa botou moradores de rua, depois realidade das pessoas em situação de rua no Brasil. Isso precisa ser refeito. Ele poderia botar nesse sentido a ausência do governo aliado à violência sofrida pelos moradores de rua, impacta atrás. Vamos seguir no próximo parágrafo, que eu transcrevi. Vejam a diferença. Se vocês sentem a diferença, o que vocês acham? Se é válido ou não. Eu tenho. O filme Última Parada 174 narra a história de Sandro, que após sair da casa de sua tia, enfrenta sérias tribulações nas ruas do Rio de Janeiro. Ponto. Nesse sentido, no mundo real, o mesmo ocorre com indivíduos em situação de rua no Brasil, que vivem em situação precária. Por conseguinte, a ausência do governo aliado à violência sofrida pelos moradores de rua impacta drasticamente a realidade de tal público. Fez sentido para vocês? Sim, entendi muita repetição de palavra. Exatamente, não tem repetição. Repare que eu botei um nesse sentido ali. Ele botou ao seguir essa linha de pensamento, mas eu tive que colocar isso nesse sentido para justamente cortar o espaço na linha, porque eu fui transcrevendo no papel e estava dando 8 linhas de introdução, 7 linhas. É claro que uma letra é muito grande, mas é um cuidado que eu tive também. O por conseguinte tem uma ideia de continuidade. Essas conjunções, esses conectivos, vocês precisam estar familiarizados, tá? Aí não é para chegar em casa e botar uma planilha na geladeira e eu vou decorar isso aqui, não. Com a produção e a leitura, uma coisa que eu sempre falo aqui, se vocês criarem um hábito de ler redações de nota 1000, não é para reler, não é para copiar redações de nota 1000 também, não. Mas se vocês criarem um hábito, vocês vão entender perfeitamente seu inimigo. É só a gente entrar por um exemplo aqui bem bobo. Quando os soldados, em campo de futebol, por exemplo, quando o técnico monta seu time, ele não monta porque aquele fulano é bom, porque aquele cara ali é bom. Ele monta estudando o time adversário. E é justamente isso que vocês têm que fazer no Enem. Vocês precisam entender como é que ele funciona. Por que aquelas pessoas ali tiraram nota 1000? Tem que ter alguma coisa ali, tem que ter algum... Eu preciso entender. Então, você chega em casa, bota seu suquinho, seu refrigerante, seu pãozinho na chapa e vai só ler. Separa uma hora de reler redações de nota 1000. E aqui eu tenho material para ler. Entenderam, gente? Está fazendo sentido para vocês? Se não tiver, eu posso explicar de novo. Explica de novo para mim, por favor. Vamos lá. Deixa eu apresentar. O que você não entendeu? Só essa última parte, porque eu estou no trabalho, aí eu tive que falar com o pessoal aqui, não consegui entender essa parte. Bem o finalzinho. Beleza. Eu transcrevi o parágrafo da pessoa que escreveu para um outro modelo. E aí eu fiz algumas pequenas modificações. Claro que dava para ser mesmo, mas eu fiz umas pequenas modificações. Coloquei no início o contexto, que é o filme que ele trouxe. Ele poderia trazer sociologia, ele poderia falar de Revolução Francesa, que a sociedade daquela época vivia em situação miserável. Ele poderia falar da revolta da vacina. Tudo isso vocês estão recebendo agora. Eu já estudei há muito tempo história, eu não lembro. Vira e mexe, leio uma coisa, assim. Mas eu estou estudando agora só língua portuguesa, letras e literatura. Eu estou estudando isso, mas vocês estão recebendo vários conteúdos aqui. A gente estava numa aula de química, por exemplo, tentar pegar alguma coisa de química junto ao tema. Teve o tema da lei seca. Teve um aluno, numa redação nota 1000, que ele usou uma lei de Newton para falar que toda ação gera uma reação. Aí ele explicou que a ação é justamente o consumo excessivo de álcool e a reação é o quê? O acidente
dentro de um veículo. Então, ele usou isso e trouxe para dentro da redação. Esses gatilhos assim vêm, entendeu? Pode falar de um filme. Teve acho que foi o Lucas que citou o filme de um morador de rua que começa a passar várias questões da vida, filosofar, etc. Então, tem vários filmes. Ele trouxe esse filme. Nesse sentido, no mundo real, eu transcrevi a redação dele, eu coloquei no mundo real porque lá atrás estava falando de filme. Mas não necessariamente vocês precisam colocar. O mesmo ocorre com os indivíduos em situação de rua no Brasil, que vivem em situação precária. Por conseguinte, aí eu botei, por conseguinte é o termo que dá continuidade à minha ideia. A ausência do governo aliada à violência sofrida pelos moradores de rua impactam drasticamente na realidade de tal público. Reparem que aqui eu não quis mexer na repetição de rua. A pessoa que escreveu aqui, eu vou mandar isso registrado para ela, ela mesma que vai. Eu não vou dar resposta para ela como ela vai escrever, só passei coisas mais gerais. Mas como é que eu, por exemplo, situação de rua, pessoas em situação de rua, eu botei realidade de tal público, que é justamente esse público. Então, eu só fiz uma transcrição bem breve aqui, só substituindo coisas bem genéricas, bem específicas. Agora, a mudança, ele ou ela vai fazer quando eu mandar para ela no privado. Entendeu, minha querida? Foi só isso. Fez sentido? Beleza, fez sim. Ótimo. E aqui, gente, no final desse PPT que vocês vão receber em PDF, tem um material para leitura. Aí vocês vão clicar nele, vocês vão ser direcionados para um link. Aí vai abrir esse link aqui, ó. Pum. Esse link aqui é um material muito bom, aprovado por mim, tá? Vocês só vão dar uma lida, porque aqui tem justamente o que eu falei para vocês estudarem. Mas só um minuto que eu estou descendo. Aqui, ó. A prova de redação do Enem, o que ela é? Isso aqui, o texto dissertativo argumentativo, isso aqui vocês precisam entender, tá? Porque o Enem não vai cobrar um tema, uma crônica, uma carta. O Enem não. Vai cobrar um texto dissertativo argumentativo. O tema, o que é um tema? A estrutura do texto dissertativo argumentativo, que desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Forma de desenvolvimento do parágrafo, que é o que a gente vai começar semana que vem. Coesão textual, que é o sentido do texto. Vocês precisam estudar coesão e coerência, porque coesão e coerência não é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu falo assim, caiu bola, pato, chutou o chão. Essa frase, ela está coesa? Não. Ela não está coesa. Exatamente, ela não está coesa. Então, falta coerência para ela. É muito difícil, é um pouco abstrato isso, mas vai fazer sentido. Agora, se eu falo assim, sou vegano, mas amo comer bife sangrento. Essa frase está coerente ou incoerente? Incoerente. Incoerente. Mas qual a diferença dessa primeira frase para outra frase? A segunda frase, as palavras estão conexas, porém o pensamento está desconexo, porque se é vegano não pode comer carne. Exatamente, exatamente, é isso. Então a coerência, gente, como o texto está coerente, está bem coerente, ele tem que estabelecer um sentido. Agora, quando um texto não está coeso, é porque ele não está respeitando a norma culta da língua portuguesa, ele não está fazendo sentido, entendeu? Isso a gente vai ver mais para frente. Mas já é legal vocês lerem isso detalhadamente. E aí, hoje a gente vai ler, para vocês entenderem, o tema de 2016, que está nesse arquivo aqui. Estou descendo, peraí. Aqui. Um dos temas mais maravilhosos que eu já fiz. Vocês conseguem ver daí? Todos conseguem ver? Estão conseguindo ver, gente? Aqui, ó, texto. Sim. Ótimo. Dá para ver, sim. Ótimo. Então, vamos lá, ó. Lembra que a prova vê assim, ó, instruções para redação. Assim que vem a prova, bonitinho. Instruções para a redação. A escrita da redação deve ser feita no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito a tinta na folha própria de até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos, tá vendo? Não pode copiar a cópia. Terá o número de linhas copiadas consideradas para efeito de correção, ou seja, a sua nota vai ser reduzida se você copiar alguma coisa. Estou mandando uma coisa no chat. Gente, se tiverem
Espera aí. Ai, meu Deus, como é que eu vejo aqui? Estão mandando uma coisa no chat. É dúvida? Não é dúvida. O chat não quer abrir para mim. Se alguém mandar uma coisa no chat e é dúvida, pode falar no microfone, gente. Receberá nota 0 em qualquer situação expressa a seguir. Ou seja, tiver até 7 linhas da redação escrita. Se tiver até 7 linhas, você recebe nota 0. É claro que não tem como tirar 800 mil com só 7 linhas de redação. Isso é impossível. No máximo, se são 30 linhas, tem que ter 25 a 30 linhas para tirar uma redação nota alta. Fugir do tema, isso é muito importante. Tomem muito cuidado quando vocês se expressarem. Eu já falei isso aqui. Um dos percentuais muito grandes de 0 foi quando teve o tema persistência da violência contra a mulher. E aí, muitas candidatas e candidatos usaram o feminismo. Tem a ver com o tema? Tem, só que focaram muito nisso. O tema em si era persistência da violência contra a mulher. Não era para falar sobre o feminismo. Você poderia trazer como uma alusão histórica. Foi como exemplo que a gente trouxe ali no caso do filme. Apresentar proposta de intervenção que diz respeito a direitos humanos. Ou seja, se eu tenho tema violência contra a mulher, não adianta nada você colocar na conclusão que é só tacar fogo em todos os homens. Não, porque isso é o quê? Isso diz respeito aos direitos humanos. Então, você não pode fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Ou seja, escrever um parágrafo, depois um outro parágrafo sem sentido algum. Gente, não acreditem naquilo de, na questão, achar alguma coisa, assim. Não existe isso, é uma mentira, é uma lenda urbana, tá? Isso é muito importante. E aí, que eu aconselho é sempre vocês começarem pela prova de redação primeiro. Isso é fundamental. Todo mundo aqui vai fazer ENEM pela primeira vez? Ou não vão fazer ENEM? Eu não vou fazer o Enem esse ano, mas eu já fiz, em 2014. Mas você vai fazer o quê? Prova para quê? O ERJ. O ERJ? Então, mas se você entender como é que funciona aqui, você vai entender como é que funciona o ERJ, beleza? É a mesma coisa. Só muda um parágrafo final, mas se você entende isso daqui, você entende a UERJ. Só a proposta de tema é diferente. Vamos lá, texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa das pessoas, além de proteção a respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, a partir da possibilidade de interferências de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Todo texto motivador é para te motivar. Ainda que ele seja pequeno, tem uma mensagem central. Qual é a mensagem central desse texto 1? Por isso que eu levo muito em consideração para vocês interpretarem o texto. Qual é a mensagem do texto 1? Lembrar que é vocês que vão fazer a redação do Enem, não sou eu. Pode falar sem medo, gente. O que vocês entenderam com o texto 1? Tá falando de crença religiosa. O tema todo vai falar isso. O tema todo vai falar. Por quê? Qual é o tema da redação? A partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa do seu ponto de vista. Ou seja, qual é a situação, o problema que eu tenho aqui, que eu tenho que resolver e posicionar? Intolerância religiosa. Então, o que o texto 1 está falando? Cadê o texto? O que o texto 1 está falando, galera? É um texto pequeno. E o que ele está falando? O que ele traz? É um texto pequeno que ele traz. Vamos lá, vocês têm que interpretar. Se vocês estiverem com dificuldade de interpretação, me fale que eu ajudo. Mas eu quero que... Estão me ouvindo? Galera... O segundo, você fala?
O primeiro. Preciso que vocês entendam o que é o primeiro. Se vocês não entenderem nada, me falem também, que eu posso ajudar. Mas o que vocês entenderam com o texto 1? Ele tem uma mensagem. Todo texto tem uma função principal de estabelecer uma mensagem, senão não é um texto. Então, todo texto tem uma principal função de estabelecer uma mensagem para o seu interlocutor, para o seu receptor. Então, qual é o que ele está passando para a gente ali? Afastamento de corrente religiosa? Cortou um pouquinho, não entendi muito não. Vamos lá, eu vou falar aqui. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil, com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa, as pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado. O que esse texto está falando, então? Que o Estado, que o país é um país laico. Ele está falando isso. Eles querem que você entenda que o Brasil tem uma vasta gama de religiosidades, manifestações de movimentos religiosos, mas que nenhum pode exercer diretamente a religião como uma espécie de precursora de funcionamento do país. A gente não pode colocar a religião... Só a gente sabe que isso não funciona assim formalmente. Mas, enfim. Mas no universo bonito da redação do Enem, ele quer que você entenda isso. É isso que você quer. Aí você vai lá rabiscar... beleza. Você vai lá rabiscar de caneta preta. Enem é só caneta preta. Você vai rabiscar, pá. Entendi isso, as partes mais importantes. E você vai para o texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão. Mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescindíveis. O que ele está trazendo aí? O que o tema está trazendo? Vou falar, eu vou seguir. Então, eu vou seguir, tá, galera? Todo mundo... Galera? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão entendendo, gente? O que eu estou pedindo para vocês? Kemily, Silvana, Marcelo, Rosiane. Vocês estão entendendo? Tá. Estou entendendo, só tá ruim de responder que eu estou trabalhando aqui. Mas quando der, eu vou responder. Sem problema. Vamos lá, então. Aqui no texto 2, eu já falo o quê? O que essa pessoa já fala? Que liberdade de expressão é diferente de atitude agressiva. Então, eu não posso necessariamente me expressar agressivamente e entender aquilo como liberdade de expressão. Não é exatamente isso. Porque já entra na categoria de ofensa e tratamento diferenciado, como bem pontua aqui. E aí, isso acarreta consequentemente em quê? Em um crime inafiançável e imprescritível. Ele quer que você entenda isso. Que a intolerância religiosa é um crime, não uma liberdade de expressão. Então, ele está te trazendo informações importantes que você precisa anotar. E aí, aí eu tenho o texto 3. Deixa eu ver esse aqui. Tem o trecho 3. 2 crimes contra sentimento religioso, ultraje, culto, impedimento ou perturbação do ato a ele é relativo. Então, tem artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente, ou seja, humilhar, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aí eu tenho pena, detenção de 1 mês ou 1 ano, multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo de correspondente à violência. Então, a ação de intolerância religial é um ato criminoso. E isso dialoga com o texto 2. Então, se os textos estão dialogando, você tem que obrigatoriamente levar isso para a sua redação. Então, começou lá a sua introdução. É perceptível que no vasto território brasileiro há uma grande gama de religiões. Contudo, desde o período colonial, se vê uma certa intolerância religiosa, uma vez que nem toda crença é manifestada com seu título respeito. Mais ou menos assim, falei rapidinho para vocês entenderem.
E aí, isso é assegurado por lei. Isso é assegurado por lei. Entendeu? É uma registrado por lei, é algo registrado por lei. Entendeu? Então, é um crime. Como bem pontuou aqui, como é que é a que ele usa aqui? O texto 1. Inafiançável. Muito importante isso, ou seja, não tem a possibilidade de fiança, de pagar. O texto 4 já apresenta o gráfico, então é muito importante, talvez vocês não entendam a fonte aqui, mas eu vou traduzir. O texto 4 apresenta um gráfico, então sempre vai ter um gráfico no Enem, geralmente, assim, 90% de chance você vai ter um gráfico, um texto novo, porque o Enem gosta muito de dados. Ele não vai querer que você copie os dados. Então, aqui, intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são principais vítimas de discriminação. No título do gráfico já tem uma mensagem clara. Eu já tenho uma mensagem clara, que é: eu tenho várias religiões no Brasil, mas a que mais sofre violência são as de matriz africana. Isso já está evidente para mim. Isso já deixa claro. Isso não é só uma intolerância religiosa, mas também o racismo religioso, uma vez que boa parte dessas religiões são praticadas por pessoas autodeclaradas pretas e pardas. E aí eu tenho esse gráfico, a porcentagem, 75% afro-brasileira, então elas estão liderando, evangélica 58%, e no final 15%, que são outras religiões. Eu tenho uma denúncia a cada 3 dias, 213 denúncias com religião. Ah, eu não estou enxergando. Que vou ver aqui, ó, 20% dos episódios relatados em 2013 envolvem violência física, ou seja, eu não tenho uma violência só verbal, eu tenho uma violência física de ataque. Então, é destacar os tipos de violência. O Marcos trouxe Foucault na primeira aula. Então, se vocês trouxerem Foucault traz muita ideia de violência, entendeu? Que a violência não é só esse ataque físico, mas também verbal. E aí eu tenho essa separação de violência verbal e violência física. 12%. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém desligou o microfone. Não. 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolveram violência física. Vamos lá. Eu tenho a proposta de redação. Então, a ideia, galera... Todo mundo entendeu aqui? Até aqui? Foi? Marcelo, fluiu? Marcelo, fluiu? De boa. De boa. Você vai receber sua redação completa. Já está corrigida, tá? Mas você vai receber amanhã, beleza, meu cara? Comentada. Beleza, a aula foi muito importante para mim hoje. Show. Que bom. Gente, então vou fazer o seguinte com vocês. Como a gente vai comentar o parágrafo de introdução, mais para frente vai comentar esse parágrafo, como ele funciona, etc. Eu vou dar mais uma aula, porque eu estou sentindo que vocês ainda estão... Vocês estão entendendo a introdução até aqui? Porque eu tenho que avançar para o próximo parágrafo. Mas fez sentido até aqui? Eu só vou correr se vocês entenderem. Quem não entendeu nada pode falar. Silvana está tranquila, Rosiane está tranquila. Como é que está a produção de vocês? Esse é o momento. Eu perdi a maior parte da aula, que eu recebi uma ligação. Depois eu vou ter que ver na gravação no YouTube. Tudo bem, Silvana. Mas você está entendendo a ideia de introdução? Eu acho que sim. Acha que sim? Então tá. Amanhã a gente vai trazer para debate esse tema, a gente vai praticar esse tema. Vamos trazer para debate esse tema. E aí eu pedi que vocês produzam, tem que produzir até amanhã, mais uma redação sobre isso. Kemily, eu vou ver a sua situação, vou tentar resolver a sua situação, beleza? Vou tentar resolver a sua situação, deve estar em algum lugar. Professor? Oi, Marcelo. A tese é todas as palavras do tema, mais um posicionamento meu, né? Não precisa necessariamente ter todas as palavras do tema, mas eu diria que as palavras principais. Então, só tem assim: o uso excessivo de smartphones no Brasil. Esse é o tema, o próximo tema. Aí eu vou botar minha tese. É perceptível que no território brasileiro o uso excessivo de smartphone acarreta consequentemente em mudanças comportamentais. Eu só botei uso excessivo de smartphone. Não botei necessariamente no Brasil.
Porque toda a minha redação durante a redação vai entender que eu estou falando do Brasil especificamente. Mas não só os termos-chave. Então, tem uso excessivo de smartphone no Brasil. Então, só botei uso de smartphone dentro da tese, entendeu? Sim. Entendeu? Entendeu mesmo, Marcelo? Posso dormir bem? Professor... Pode falar, pode falar. As consequências seriam meu posicionamento, né? Exato, não. Não, vamos lá. Depende muito do tema. Tudo vai querer seu posicionamento. Todo o Enem, que é a tese. Ele vai querer sua tese. E aí eu falei que na minha tese, eu falei que abala, que acarreta em mudanças comportamentais. E aí eu vou justificar o porquê dessas mudanças comportamentais, que vai ser meus argumentos. Então eu posso falar que causa abalo psicológico, sedentarismo, usar o celular excessivamente causa sedentarismo, eu poderia estar fazendo uma atividade física, distração, dificuldade de concentração. Então, tudo isso são mudanças comportamentais. Eu poderia trazer isso. Entendeu? Certo. Entendeu? As consequências elas vão estar apresentadas no decorrer do seu texto, que são os argumentos. Mas até desse seu posicionamento. É só você pensar. O que você acha do uso excessivo dos smartphones? Porra, usar smartphone, tenta aproximar o tema para você. Depois você transcreve para dentro da redação. Pô, usar smartphone é prejudicial, assim, emocionalmente, excessivamente. Se não tem um controle, tem uma distração. Tá entendendo, Marcelo? Sim. É isso. Gente, releio em redação. Oi, Silvana. Eu perdi uma boa parte da aula, eu tive que sair e voltar, mas eu não entendi uma coisa. Amanhã você quer uma introdução sobre o smartphone ou você quer uma redação? Eu quero um tema, eu queria que vocês façam de tolerância religiosa, que a gente acabou de ler. Desculpa, eu não estava... Não, tudo bem, tudo bem. E aí vocês entreguem documento, é um documento, vocês vão criar um Google Docs, e aí escrever até 30 linhas, tem que ter 30 linhas só. O ruim de escrever assim, me entregar em Google Docs, eu gostaria muito de pegar a redação de vocês de verdade no papel. Porque no Google Docs a gente não tem uma noção de espaço, de linha, etc. Se vocês conseguirem escrever no papel e tirar a foto e mandar para essa pessoa e a foto ficar em boa qualidade, ótimo, pode ser um outro meio também. Entendeu? Ok. Aí vai mandar para a pessoa do Partiu Facu amanhã, é isso? Isso. Ela vai mandar para mim, só que amanhã eu só vou entregar quem, por exemplo, Silvana, você já escreveu outros parágrafos de introdução. Eu só vou entregar aqueles antigos lá. De hoje para amanhã não vai dar para corrigir esse de intolerância religiosa, que é pouco tempo. Mas semana que vem eu trago eles, entendeu? O de amanhã, intolerância religiosa. Eu vou anotar aqui, vou fazer no papel e vou mandar foto no papel. Ótimo, ótimo. Tenta fazer de caneta preta, tá? Mandar para mim de caneta preta. Beleza? Ok, obrigada. Nada. Okay. Foi, gente? Alguma dúvida? Professor, você quer em foto ou digitado? Em foto, né? Pode ser em foto ou pode ser digitado, mas eu acho que se vocês terem a prática de escrever no papel, vai facilitar vocês no dia de chegar à prova, entendeu? Tem todo um preparo psicológico, Foi, galera? Fechou? Alguma dúvida? Jennifer, tá tudo bem, Jennifer? Jennifer tá calada. Fechou, né? Deixa eu te perguntar, eu sei que você vai ver o meu, mas se caso você não achar, eu tenho que fazer tudo de novo, aí eu já mando os 3. Isso. É porque você clicou, era para estar aparecendo para mim, só se você enviou em outro formulário que eu não sei qual que é. Você clicou em algum link, né? E aí você pode mandar... Fala. Eu mandei... a primeira vez, que nem eu falei, a primeira vez que eu entrei, apareceu para colocar o nome. Aí eu falei, não, daqui a pouco eu volto e faço. Quando eu voltei para fazer, não pediu para colocar o nome. Só estava lá o espaço para escrever os 2 temas da redação, né? E depois embaixo enviar.
Aí depois que eu fui lá, fiz, eu enviei, apareceu, você enviou e é isso, sabe? Então, eu vou catar, Kemi. Você clicou, deve estar em algum link vinculado ao meu e-mail. Vou achar. Pode ficar tranquila, beleza? Mas você faz esse da intolerância religiosa, tá? Tá bom, faço. Ótimo. Fechou, galera? Fechou. Valeu. Vou parar de gravar aqui. Como é que eu paro de gravar isso aqui? Só por